Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Até aqui nos ajudou o nosso Senhor, aquele que nos capacita, está sempre a nos ensinar. Demonstrai sempre pelo vosso bom proceder aqueles que têm o seu espírito, os frutos, segundo a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, o espírito sempre de ousadia, de intrepidez, de poder, de equilíbrio. Não temos covardia em nós, não seguimos segundo aqueles que amam o prêmio da injustiça, aqueles que agem como traidores, e o Senhor continua sendo fiel se estão na infidelidade para julgá-los, assim como julgará também aqueles que andam segundo a fidelidade, que só é possível pela obediência ao seu Espírito, aqueles que permanecem dia após dia, onde ele nos ensina: se vós estáis em mim e eu em vós, sejais santos, demonstrai pelo vosso bom proceder, andai em justiça, em benignidade, não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei sempre o mal pelo bem, sujeitando sempre ao Espírito, alegrando com o Espírito nas atitudes, sempre de nos fazer prosperar e jamais causar dano algum, diferente do que aqueles que extingaram o seu espírito, entristeceram e ele se ausentou deles. A palavra diz que ainda haverá um remanescente dos filhos de Levi que ainda serão colocados à prova. Alegria para aqueles que são submetidos à prova, porque perseverarem até o fim serão aprovados. Assim nos ensina o Senhor. A fé que deve ser participante do início ao fim, fé juntamente com obras de justiça. Ninguém pode declarar que um tem a fé e o outro as obras. Me mostra as suas obras sem fé, que lhe mostrarei as minhas obras através da fé. Pois é justamente pela perseverança em estar nas obras de benevolência que se aperfeiçoa a nossa fé, do qual nós contemplamos as obras das suas mãos, os céus, a terra, o mar e tudo que há, e viu que era bom, aperfeiçoou a própria fé, o autor e consumador da nossa fé, aquele que a palavra diz que nos amou primeiro, o amor ágape, o amor que não que tudo sofre, tudo suporta, que é benigno, que não ensoberbece, não envaidece, mesmo não sendo merecedores, ele nos amou primeiro e nos firmou os passos, nos limpa e santifica, nos mantém nas atitudes agradáveis, como ele sendo o bom perfume. Nós em Cristo exalamos o bom perfume em Cristo, do interior para fora, ele sendo a essência da profecia. Tudo se cumpriu, aquilo que foi dito nos profetas, nos salmos, nas lamentações, tudo ao seu respeito, e ele cumpriu nos mínimos detalhes, até mesmo que os seus ossos não seriam quebrados. Assim a palavra diz, aquele que ali naquele grande espetáculo, no Monte das Arábias, aquele que quando viu as mulheres chorando, e ele diz: mulheres de Jerusalém, por que chorais por mim? Antes chorais por vós e vossos filhos, porque na verdade ele foi
adentrou novamente as regiões celestiais. O Verbo, que era Deus e estava com Deus antes mesmo do princípio, e se fez carne e passou ali pela morte de cruz, fez as suas aparições há cerca de 40 dias com o corpo ressurreto, porque o Pai o justificou ao terceiro dia, e assim justificará aqueles que o confessam publicamente todos os dias de boca e demonstra pelo bom proceder, amando somente o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus de todo coração, de todo entendimento, quer desviar do mal que só é possível pelo seu Espírito pronto e experimentado de todas as suas posses, de todas as suas alma, corpo, alma e espírito incorruptível, ele sendo o elo da perfeição, aonde semelhantemente a este, amando o próximo como a ti mesmo. Aquele que ama exorta o seu próximo, mas aquele que não tem zelo pela sua própria alma, estão sempre colocando outro fundamento, não tem zelo nem para si, nem para com o próximo. E o Senhor é aquele que diz: não sejais mestre entre vós, porque não sabeis que aqueles que ensinam serão cobrados com mais rigor. Por isso é no temor que é o princípio da sabedoria, sempre anunciamos em espírito e em verdade, segundo com zelo, segundo o fundamento já lançado, do qual até mesmo um anjo do céu que anunciar uma mensagem do evangelho diferente do que anunciamos seja anátema. E o Senhor é aquele que sabe entre aqueles que permanecem segundo anunciam que o seu Espírito diz, e aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz, assim como ele sabe naqueles que são palavras meramente humanas, destituídas de sabedoria, que colocados na balança não têm valor real, alguns são sempre achados em falta porque são pesados. Ele pesa os espíritos e sabe entre aqueles que estão num jugo, na canga do opressor, um jugo pesado, assim como aqueles que estão na sua canga, do qual é um jugo suave e um fardo leve. Assim como ele nos ensina, carregai a vossa cruz, negue-se a si mesmo, carregai os fardos pesados um dos outros dia após dia, assim como cautelai-vos daquele que não tem zelo para a sua alma, atam um fardo pesado sobre vós e não move um dedo para ajudá-los, e o Senhor os vence pelo sopro da sua boca. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.